Em 2014, um vídeo aparentemente comum apareceu na internet. Uma mulher caminha por um corredor de hotel, olha para os lados como se estivesse sendo seguida, entra em um elevador e começa a agir de forma estranha. Eram experientes e sabiam lidar com o frio e a neve, mas algo naquela noite os fez fugir desesperadamente de dentro da barraca. Sem roupas adequadas, descalços, em temperaturas abaixo de zero. Seus corpos foram encontrados dias depois, alguns com ossos esmagados, um com a língua arrancada, outros com sinais de radiação. O que causou esse horror permanece um mistério. Juliane Koepke era a única passageira viva após o avião ser atingido por um raio e se despedaçar no céu da floresta amazônica. São histórias que desafiam a lógica, ignoram explicações e provocam arrepios em qualquer um que se atreva a escutá-las. Ela caminhou por dias com o braço quebrado e picadas de inseto pelo corpo até encontrar ajuda. Seu relato é real e ainda hoje intriga especialistas. O caso ficou conhecido como o incidente do passo Dyatlov. Ela aperta vários botões, sai, entra de novo, faz gestos com as mãos como se conversasse com alguém invisível. Quando os policiais chegaram, encontraram a casa trancada por dentro. O menino estava em estado de choque. O pai estava morto na cozinha, com marcas de garras profundas no peito, mas sem qualquer sinal de arrombamento. Objetos mudavam de lugar, alimentos sumiam da geladeira. Eles instalaram uma câmera escondida. Ao revisar as gravações, descobriram que uma mulher desconhecida morava no forro do teto. Descia à noite para se alimentar e voltava para o esconderijo. Ela ficou meses vivendo ali sem ser notada. Ninguém sabe há quanto tempo ela estava lá, nem como entrou, porque existem eventos tão reais quanto assustadores que jamais encontraram resposta. Não importa quantos especialistas tentaram explicar, algo permaneceu oculto. Pequenas substâncias gelatinosas cobriram casas, ruas e carros. Pessoas começaram a adoecer. Tonturas, dificuldade para respirar, febre intensa. Amostras foram analisadas e o resultado foi ainda mais perturbador. As substâncias continham células humanas. Nenhuma explicação oficial foi dada. Alguns acreditam em testes militares. Outros, em algo que veio do céu. Até hoje, a chuva de Oakville é considerada um dos eventos mais misteriosos dos Estados Unidos. A gravação da chamada foi disponibilizada anos depois. No fundo do áudio, é possível ouvir um som. Seu passaporte dizia Taured. Ele insistia que o país ficava entre a França e a Espanha. E o mais estranho, seu passaporte tinha carimbos reais, selos autênticos e até cartões bancários compatíveis com sistemas atuais. Em poucas horas ele desapareceu misteriosamente de dentro de um quarto trancado com seguranças na porta. Nada foi encontrado, nenhuma câmera captou sua saída. E Taured continua fora de qualquer mapa. Uma respiração pesada e um sussurro que não era do menino. Dias depois, seu corpo é encontrado dentro da caixa d'água do prédio, sem sinais claros de violência. No Brasil, em 1966, 2 corpos foram encontrados em uma colina no Rio de Janeiro. Estavam vestindo capas de chuva e máscaras de chumbo sobre o rosto, como se estivessem tentando se proteger de algo invisível. Eolodo Deleuze, um bilhete. 16h30 está no local determinado. Às 6h30 da tarde ingerir cápsulas. Após o efeito, proteger metais, aguardar sinal máscara. Nenhum ferimento, nenhum sinal de luta, apenas silêncio. E um mistério que nunca foi resolvido. O caso de Elisa Lam até hoje assombra a internet, porque ninguém conseguiu explicar como ela entrou sozinha num local de acesso restrito, ou o que exatamente aconteceu naquele elevador. Câmeras de segurança não mentem, mas também não revelam tudo. Em outro canto do mundo, em 1959, 9 estudantes russos decidiram acampar nos Montes Urais. Em 2007, numa pacata cidade dos Estados Unidos, um garoto de 15 anos ligou para o número de emergência, dizendo que algo estranho estava acontecendo com seu pai. Você já ouviu falar no caso dos homens de chumbo? E se eu te dissesse que, em 1971, uma mulher caiu de um avião a 3.000 metros de altura, sem paraquedas? Tudo isso aconteceu de verdade. Tá nos arquivos, nos jornais, em laudos oficiais e investigações abertas, que nunca foram fechadas. Agora responda com sinceridade. Você teria coragem de ver isso até o final? Você teria coragem de continuar mesmo, sabendo que o que vem a seguir não é ficção,
nem fruto da imaginação de roteiristas. Em 1995, na cidade de Oakville, Washington, uma chuva diferente começou a cair. Não era água. Em 2006, um homem foi detido em um aeroporto japonês portando documentos de um país que não existe. Você acha que está seguro dentro de casa? Em 2013, um casal começou a perceber detalhes estranhos em seu apartamento. Em 1978, em um vilarejo remoto da China, arqueólogos encontraram cavernas ocultas que continham esqueletos de crânios alongados, ferramentas circulares com símbolos indecifráveis e restos de algo que parecia tecnologia, mas antiga demais para a época. No centro da caverna, uma inscrição em espiral dizia: "Eles vieram das estrelas e prometeram voltar." O local foi imediatamente fechado pelo governo chinês, e qualquer estudo oficial desapareceu. E quanto à gravação de 1999, que circula até hoje em fóruns obscuros da internet, um vídeo amador mostra dois homens explorando um túnel abandonado. Ao fundo, escuta-se um som metálico e repetitivo. Um deles grita: "A cameras." O vídeo termina com a imagem distorcida de uma criatura humanoide rastejando pelas paredes. O local foi identificado como uma antiga mina desativada, que depois foi completamente lacrada com concreto pelo governo local. São casos assim que te fazem questionar o que é real, e principalmente, o que está sendo escondido de você. Ainda assim, elas continuam aqui, ocultas sob camadas de silêncio, enterradas entre páginas de arquivos que jamais deveriam ser abertos. Porque o mais assustador não é o que você vê, é o que ninguém nunca te contou. Um local onde rádios não funcionam, bússolas giram sem parar e satélites perdem o sinal. Elas descreveram com detalhes as criaturas: cabeças grandes, olhos negros, pele acinzentada. O mais perturbador é que, ao serem entrevistadas 20 anos depois, todas repetiram o mesmo relato, com a mesma precisão. Psicólogos e ufólogos analisaram o caso. Nenhuma criança estava mentindo. Algo ou alguém menos esteve ali, naquela manhã. E ninguém jamais explicou. Documentados, existem forças, presenças, entidades e inteligências, além da nossa compreensão. Às vezes elas nos observam, às vezes elas agem, e em raros momentos elas deixam rastros, ignorados por muitos, mas não por todos. E agora a pergunta já não é mais se você tem coragem de ver até o final. Cientistas que tentaram estudar a área relataram sonhos repetitivos com figuras luminosas, sensação de serem observados e, em alguns casos, lapsos de memória. Um pesquisador jurou ter sido seguido por uma entidade invisível por 3 dias consecutivos. Quando tentou sair da área, seu veículo quebrou, e ele foi encontrado dias depois, em estado de choque, murmurando: "Eles falam sem boca. Eles sabem que eu vi, e mesmo assim vou estar aqui." Lendo até o fim, mas a pergunta permanece, porque a partir deste ponto, você já atravessou o limite. Aquilo que era apenas curiosidade se tornou um caminho sem retorno, você foi exposto. Agora eles sabem que você sabe. Segundos depois, a NASA cortou a transmissão. Quando questionada, a resposta foi evasiva: falha técnica. Poucos dias antes de seu voo de volta, começou a agir estranho. Dizia estar sendo seguido. Escondia-se em locais públicos. Ligava para a mãe dizendo: "Eles estão vindo." No aeroporto. Deixou sua bagagem, correu para fora e desapareceu para sempre. A última imagem é das câmeras de segurança Lars correndo por uma mata, com os olhos arregalados de puro terror. Nunca mais foi vista. Mas engenheiros que analisaram os dados garantem: a câmera estava funcionando perfeitamente, até o momento do corte. Alguém menos ou algo não queria que víssemos o que estava chegando. Quando finalmente reapareceu nos radares, os pilotos afirmaram que o céu ficou completamente negro, mesmo sendo dia. Todos os relógios a bordo atrasaram exatamente 10 minutos. Passageiros relataram vozes sussurrando no ar, vindo de lugar nenhum. Um deles, um jornalista, registrou tudo num caderno, mas desapareceu 3 dias após pousar. Sua bagagem foi encontrada, mas o caderno havia sumido. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu naquele curto espaço de tempo. Apenas uma coisa é certa: não era deste mundo. Você tem coragem de continuar? Porque o que vem a seguir é ainda mais sombrio. Então continue. Mas Esterra abissado, algumas verdades não foram feitas para serem reveladas. Em 1984, um avião comercial que sobrevoava o Triângulo das Bermudas perdeu contato com a torre de controle por 10 minutos.
Você já ouviu falar da Zona Silenciosa no México? Em 1973, em uma escola no Zimbábue, mais de 60 crianças alegaram ter visto uma nave pousar atrás do pátio. Mais recentemente, em 2016, uma transmissão ao vivo da Estação Espacial Internacional capturou um objeto se aproximando da órbita terrestre. A imagem mostrava um ponto prateado, movendo-se contra a gravidade. Então há os desaparecimentos inexplicáveis como o de Lasmitank, um jovem alemão saudável que viajava pela Bulgária. Esses não são contos de terror, são registros reais. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já sabe que o mundo não é como dizem. Mas uma coisa é certa, quanto mais você vê, menos você volta atrás. A pergunta é, será que você ainda consegue dormir sabendo o que acabou de descobrir? Porque o que vem depois disso não tem volta. Então continue. Em 1983, um grupo de cientistas russos conduziu um experimento conhecido como sono russo. Eles mantiveram 5 prisioneiros acordados por 15 dias seguidos, com o uso de um gás experimental. Nos primeiros dias tudo parecia normal. O barulho foi tão alto que ecoou por milhares de quilômetros. Quando cruzaram os dados, perceberam que o som vinha de um ponto abaixo da crosta marítima, de algo grande demais para ser qualquer criatura conhecida. Não reagia ao som, não fazia sombra, e desapareceu como vapor quando as nuvens cobriram o sol. O vídeo sumiu da internet em menos de 48 horas, deletado de todas as plataformas, mas alguns viram, e alguns ainda guardam cópias escondidas nos confins da Deep Web. O governo declarou que era gelo se rompendo, mas o áudio permanece disponível. E se você escutar com atenção, parece uma respiração profunda, outros de viajantes. Alguns dizem que são interdimensionais, outros acreditam que são antigos demais para termos um nome. Mas todos concordam em uma coisa. Mas à medida que o tempo passava, os voluntários começaram a se mutilar, arrancar a própria pele e rir incontrolavelmente durante horas. Quando os soldados entraram na câmara, encontraram os corpos quase irreconhecíveis. Um deles murmurava: "Nós somos o que está dentro de vocês." Porque o mistério não está apenas no passado. Ele está agora nos bastidores da sua realidade. Ele vive no silêncio entre as notícias, no que não te contam, no que te distraem, para que você não perceba. Como jornalistas, cientistas, curiosos, os registros foram selados, mas parte dos arquivos vazou anos depois. O experimento foi oficialmente negado. Mas você consegue negar o que viu com seus próprios olhos? Na Antártida, em 2002, uma equipe de cientistas americanas registrou um som vindo do fundo do oceano, chamado Energy the Bloop. E se eu te dissesse que a cada ano, milhares de pessoas desaparecem em áreas específicas do planeta, sempre próximas a reservas naturais, montanhas, desertos ou florestas antigas, e que muitos dos casos têm detalhes idênticos, roupas dobradas, como se tivessem sido tiradas com calma, sapatos deixados milimetricamente, posicionados, relógios ainda funcionando, mas nenhum vestígio de pegadas, menos como se a pessoa simplesmente tivesse evaporado do espaço físico. Mas o simples ato de buscar, de encarar os mistérios de frente, abre uma porta, uma que nunca deveria ser aberta. Você sente a mudança no ar ao seu redor, o leve arrepio, mesmo que o ambiente esteja quente, o silêncio que se torna mais pesado, como se estivesse sendo preenchido por algo invisível. Isso tem um nome entre os investigadores não oficiais: zonas de transição dimensional. Ninguém fala disso publicamente. Mas há registros, há mapas, há padrões. Em 1992, na floresta de Aokigahara, no Japão, também conhecida como a Floresta do Suicídio, um cinegrafista amador gravava um documentário sobre o local, mas ao analisar o material capturado, percebeu que, por frações de segundos, rostos apareciam entre as árvores, distorcidos, observando, sussurrando, em um idioma indecifrável. Nenhum deles estava lá quando a câmera foi ligada. Nenhum deles era humano. O material foi entregue à polícia, que o perdeu, ou fez questão de perder. E há um caso recente, em 2020, quando um drone sobrevoava uma região isolada da Islândia e capturou uma figura humanoide com braços extremamente longos caminhando entre as montanhas. Você percebe? Nada disso é acidental. Existem forças trabalhando para que você nunca veja o que está escondido.
Mas agora, você viu, você leu, você imaginou, você começou a juntar as peças, e isso é perigoso. Alguns chamam de entidades, eles não querem ser encontrados. E quando alguém chega perto demais, desaparece. Então, você ainda está aqui, porque o próximo passo é o mais escuro. E se você continuar, talvez eles também comecem a te observar. Então continue, porque agora você já foi notado. Você acha que está sozinho, lendo isso em silêncio. Isso não é imaginação. Isso é o começo. Em 1997 no Brasil, aconteceu algo que nenhum manual militar conseguiu explicar. O caso Varginha. 3 meninas viram uma criatura encurvada, com olhos vermelhos, pele marrom e aparência frágil. Quando tentaram capturá-los, uma força invisível os lançou para fora da água. Chamam-nas de inteligências não classificadas, fenômenos aéreos anômalos ou simplesmente eles. Há relatórios de encontros, perseguições, interferência em sistemas nucleares, mensagens captadas em línguas inexistentes. Eles se comunicam, eles avisam, e às vezes eles punem. Pessoas relataram ter visto fendas no espaço, vultos do outro lado, sombras se movendo de forma impossível. Um cientista desapareceu. Por 23 minutos depois, apareceu de novo, desorientado, com um relógio quebrado marcando um horário que ainda não havia chegado. A explicação oficial? Pain elétrica. 3 mergulhadores morreram. O relatório foi classificado como confidencial. Você começa a notar o que os outros não notam. Começa a ouvir o que os outros chamam de vento, e uma vez que você enxerga, você nunca mais pode fechar os olhos. Foi captado por um radiotelescópio em Ohio. Ficou conhecido como o Sinal. A frequência era tão precisa, tão controlada, que nenhum fenômeno natural conseguiria imitá-la. Sentindo que algo te observa mesmo que não haja ninguém na sala. Cientistas tentaram replicar, nunca mais aconteceu. Um código, uma mensagem, um aviso, ninguém sabe. Mas alguns dizem que foi uma resposta, enviada para uma transmissão que a Terra emitiu 3 anos antes, e que a resposta era para nós não insistirmos. Mas um dos oficiais vazou parte das informações antes de desaparecer em 2006. As criaturas ainda estão lá, dizem os pescadores da região. E à noite luzes surgem no fundo do lago, como se algo muito antigo e muito consciente estivesse observando quem se aproxima demais. Pouco depois, bombeiros, soldados e agentes não identificados invadiram a área. Um corpo foi levado, outro foi escondido. Testemunhas desapareceram. A versão oficial foram enganadas por um homem com deficiência. Mas médicos e enfermeiros do hospital local viram o que foi trazido vivo, respirando de forma diferente, soltando um cheiro metálico. Um deles morreu dias depois, menos causa desconhecida. O exército nunca explicou por que lacrou uma ala inteira do hospital. As câmeras foram apagadas, mas há quem guarde cópias, há quem tenha visto, há quem ainda vigia. Em 2004, nos arredores do Lago Baikal, na Sibéria, mergulhadores militares encontraram algo que jamais esperavam. Seres gigantes de trajes prateados, nadando a grande profundidade sem tanques de oxigênio. Há arquivos, não teorias, documentos reais, que mostram que governos ao redor do mundo estão cientes dessas entidades. Você sabia que em 1977, um sinal vindo do espaço durou exatamente 72 segundos. Mas nós insistimos. Estamos sempre tentando cavar mais fundo, abrir mais portais, atravessar mais véus. E às vezes, nós conseguimos, como no experimento do CERN, na Suíça. Quando tentaram simular o momento da criação do universo, algo estranho aconteceu. Câmeras pararam, mas há vídeos não publicados, armazenados em servidores criptografados. Você nunca verá, a menos que eles deixem. E agora, aqui está você, lendo isso. Não é loucura? Quando você atravessa esse limiar, o mundo muda. A pergunta nunca foi se você teria coragem de ver isso até o final. A pergunta real é: você vai conseguir viver sabendo o que viu? Porque o final, ele já começou. Prepare-se para uma jornada por fatos reais, que vão desafiar tudo o que você acredita. Casos documentados, arquivos vazados, eventos inexplicáveis e testemunhos que foram silenciados ao redor do mundo. Este vídeo revela o que governos escondem, o que a mídia ignora e o que ninguém quer que você descubra.
De experimentos secretos a desaparecimentos misteriosos, de sinais do espaço a criaturas que nunca deveriam ser vistas, Anoa ficou. Anoa teoria, são verdades esquecidas que voltaram à tona. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você quer saber a verdade. Mas cuidado! Depois de assistir, nada será como antes. Inscreva-se no canal, ative o sininho, e prepare-se para mais revelações que não vão deixar você dormir em paz.